Você se importaria com pessoas que falam mal de você? Você continuaria pregando mesmo sabendo que muitas pessoas estão te ofendendo pelas costas? É sobre isso que nós vamos estudar, e o nosso estudo de hoje está concentrado em 2 Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2. Então, vem comigo com esse estudo que vai ser bem interessante. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez a Palavra de Deus. E eu tenho certeza que se você está aqui é porque você quer aprender um pouquinho mais sobre algum tema da Bíblia. E o tema que nós vamos estudar hoje tem por título, esse daqui sendo o nosso quadro Lição em Ação, Ministério Movido pelo Amor. Olha só que fascinante o que nós vamos estudar aqui. Mas antes eu queria dar um recado muito importante para você. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, porque no dia 5 de setembro, às 3 horas da tarde, nós vamos iniciar um novo quadro aqui no canal que é Provérbios, o Manual da Vida. E ele está bem interessante e bem exclusivo, então se inscreve aí para você não perder esse novo quadro, ok? Então vamos lá para a nossa lição, e a nossa lição está muito fascinante, porque vai fazer a gente entender um pouquinho mais do ministério de Paulo. E Paulo a gente sabe que foi uma pessoa muito fora da curva, né? Ele pregou mesmo em meio às tempestades da vida, e é sobre isso que nós vamos começar o nosso estudo de hoje. E aí, qual é a tua constatação dessa tirinha? O que você tira de lição importante para a sua vida? Eu entendo aqui que ela é escrita pela cruz, né? A cruz que vai saber, ou vai fazer a gente entender exatamente o que é o amor de Cristo. E dele, desse amor, né, que aconteceu na cruz, vai livrar a gente de qualquer armadilha, de qualquer corrente. Então eu acho fascinante essas tirinhas, porque a gente pode, cada um ver de um jeito, de uma maneira, e cada um tirar a sua lição. Muito importante para que a gente entenda aí, como se fosse um resumo do nosso estudo. Então vamos para o verso, para memorizar, que está lá em 2 Coríntios 2, versículo 4, e diz assim para nós: Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que vocês soubessem do amor que tenho por vocês. Olha só que fascinante, a gente sabe que a vida de Paulo não foi fácil. Na verdade, ela esteve muito longe de ser fácil. Isso a gente pode ver lá no capítulo 11, dos versículos 24 a 28 de 2 Coríntios. E aqui eu coloquei uma imagem só para representar um pouquinho do que eu vou ler para vocês que aconteceu nesses versos. Então, fica imaginando essa cena que eu vou ler e pense, se você passasse por uma dessas situações que ele passou, você ia continuar pregando ou você ia largar tudo e ia viver a sua vida? Então, olha só que loucura o que aconteceu com Paulo. Diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente e muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Olha só que espetacular, então o tanto que sofreu e mesmo assim continua batalhando. Isso aí daqui traz uma lição para nós, porque às vezes a gente se desmotiva com pouca coisa, né? Só porque você fez um projeto e talvez não deu ou não continuou da maneira que você queria, pronto. O pontapé para largar tudo, para esquecer, para mudar de vida, ou pior ainda, às vezes, por exemplo, na igreja, algum irmão não te cumprimentou, pronto, não quer mais ir para a igreja. Olha só o exemplo que nós temos aqui de Paulo, né? Uma pessoa incansável, uma pessoa que sabia que exatamente qual era o papel dele no mundo, né? Então ele tinha que pregar do evangelho, porque a gente sabe que Satanás ele está com toda a ira, né? E Satanás é muito persistente. Então nós, como discípulos de Cristo, não podemos ser diferentes, né? Nós temos almas para salvar e a gente precisa fazer essa missão então. E aqui diz assim que, ainda assim, no meio de tudo isso, ele não deixou de amar essas pessoas que estavam na igreja. E Paulo aprendeu com quem? Com o próprio Jesus, então, a amar as igrejas, né? Amar seus irmãos, amar como Cristo
ama. Isso é muito interessante. Então esse é o primeiro ponto aí da lição que a gente precisa aprender para não esmorecer na fé. Nós precisamos continuar essa jornada mesmo em meio de percalços como esse, né? Porque a gente sabe que a nossa vida mesmo é lá no céu. Aqui a gente só está de passagem, a gente tem uma missão a cumprir, que é tanto a nossa salvação, prezar pela nossa salvação e a salvação dos nossos irmãos e amigos também, né? Então a gente vai para o nosso primeiro tópico, que é ação de graças. Então eu vou pedir para que você pegue aí a sua Bíblia e já deixe aberto em 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2, tá? Porque nós vamos entender passo a passo aqui os tópicos que são apresentados nesses capítulos. Então primeiro nós vamos começar ali a partir do versículo 3 e a gente vai. Você pode parar o vídeo, ler ali a referência, aqui a gente vai dos versículos 3 a 7, mas eu vou comentar aqui para o vídeo não ficar tão longo, ok? Mas é importante que você leia também, porque a gente vai ler alguns deles, tá? Mas você pode ler na íntegra porque é uma mensagem de Deus para você também, ok? Então aqui, o primeiro ponto que a gente vai abordar é que a gratidão de Paulo se concentra no consolo que Deus concede aos que sofrem. Isso daqui é muito importante de a gente ver, porque aqui ele vai apresentar Deus da seguinte forma: como Pai misericordioso e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. E esses versos aqui são bem interessantes porque ele não vivia, como a gente viu ali, numa vida fácil, né? Ele precisava de consolo e ele recebia esse consolo de Deus. E aqui diz assim, ó: não devemos reter para nós o consolo que recebemos de Deus, porque isso fortalece a fé dos nossos irmãos. Então, aquilo que Deus dava para ele, ele esbanjava para os outros também, para que os outros tivessem essa oportunidade de entender um pouquinho mais da batalha espiritual e do quanto a gente precisa de Deus. Tem uma frase aqui muito importante, né, que vai dizer assim para nós: somente o coração aflito que foi alcançado pela consolação divina está apto a consolar, de forma eficaz, os que também passam por aflições. Então você nota que quando Deus vai te dando bagagem para carregar, você consegue entender qual que é o sofrimento das outras pessoas, porque você vai entender exatamente o que elas estão passando e saber exatamente o que elas precisam ouvir. Por exemplo, tem pessoas que perderam os pais, né? Eu não conseguiria dar uma palavra de consolo para essas pessoas porque eu tenho os meus pais. Então, uma pessoa que não tem os pais já conseguiria falar com muito mais qualidade um conselho para essas pessoas, porque exatamente passaram por essa aflição, né? E aqui então a gente vai ver que isso é bem real. E olha só, Paulo podia consolar os outros porque em meio aos próprios sofrimentos recebeu o consolo de Deus. E ele deixa isso bem claro ali nesse início, principalmente no versículo 6 que diz assim: se somos atribulados, é para o consolo e salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Então, olha só que interessante, não importava o que acontecesse com ele, tudo era em prol do evangelho, né, para que as pessoas vivessem uma vida de acordo com o Espírito que Deus dá para elas, ok? E continuando lá no versículo 8, é bem interessante que diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Então pensa que a aflição gigantesca para o próprio Paulo ter um medo desses, né? Só que ali, Deus, é interessante que mesmo na pior forma, né, na pior tragédia que eles passaram, Deus se manifestou na vida dele, e ele continua lá no versículo 10 dizendo assim: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. E aqui diz assim, que Deus o livrou e o cenário mudou. Do temor da morte eles passam à esperança implícita de que Deus o livraria novamente. Então não tem problema. Se Deus quiser que aconteça, pode ficar tranquilo, né? O importante é que a nossa vida esteja nas mãos de Deus. E isso é bem interessante porque faz a gente lembrar dos 3 jovens hebreus, né? Que eles falam assim para Nabucodonosor: ó rei, não precisa dar para nós uma segunda chance. Se Deus quiser salvar, vai salvar. Se não quiser, fica sabendo, ó rei, que nós vamos permanecer fiéis a ele. Será que você conseguiria falar exatamente essa frase diante de uma situação difícil? É por isso que a gente precisa se apegar a palavra de Deus. E é interessante que quando a gente olha para trás na nossa vida, em tudo que aconteceu, o quanto que Deus já te salvou, já te deu bênçãos, já te deu oração respondida, e por isso que você precisa anotar essas coisas, para que daí aconteça exatamente o que essa frase nos diz. As vitórias divinas no passado nos dão confiança de que Ele agirá da mesma forma no futuro.
tá? Então por isso que você precisa ter um relatório aí das bênçãos na sua vida, porque aqui na Bíblia nós temos várias e várias vitórias, várias bênçãos, várias proteções, mas das histórias deles, nós também temos na nossa, então a gente precisa deixar anotado. E eu tenho um bloquinho no meu celular que eu vou anotando bênção por bênção, desde a minúscula até a que mais chama a atenção. Mas a gente não sabe nem 1% do que Deus nos salva. Se a gente pudesse ver com os olhos espirituais, a gente nem sairia de casa, né? Do tamanho livramento que Deus nos dá a cada dia. Então, é isso que a gente precisa pensar. E tem mais uma frase que Ellen White vai dizer que nós podemos só nos desesperar hoje se não lembrarmos de tudo aquilo que Deus nos fez no passado. Então, pense o quanto Deus tem te livrado, e aí a gente olha para o povo de Israel e pensa assim, nossa, mas que povo murmurador, mas que povo ingrato, e a gente faz pior. Então a gente tem que olhar para essas histórias e tomar as lições dela, e não julgar o que a gente lê ali, ok? Continuando então, nós vamos passar para o segundo tópico que diz simplicidade e sinceridade. Então, como você pode ver, a gente vai continuar aí então na nossa passagem pelo capítulo 1. Agora nós vamos dos versículos 12 ao 14. E eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa leitura, porque essa daqui é a tese, tá? Que vai desenvolver ou vai ser o espírito de toda a carta de 2 Coríntios, tá? Então olha só o que diz. Versículo 12. É disto que temos orgulho. A nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo, e especialmente em relação a vocês, tem sido dirigida pela franqueza e sinceridade que Deus nos dá, e também pelo poder da sua graça, e não pela sabedoria humana. Pois escrevemos a vocês somente o que vocês podem ler e entender. Agora vocês nos entendem só em parte, mas espero que cheguem a nos compreender completamente para que, no dia do nosso Senhor Jesus, vocês tenham orgulho de nós, como nós temos de vocês. Então, aqui, em outras palavras, ele está dizendo que ele podia dar só que eles podiam entender, né? Mas que chegaria um dia, e ali o dia do Senhor tá até com um D maiúsculo, né? Porque é justamente a volta dele. Então isso é muito importante da gente entender, porque às vezes a gente não entende toda a situação. E Deus vai dando, como eu posso falar, se ele desse tudo que a gente precisava, toda a luz que a gente precisa, a gente não ia conseguir viver, né? Mas ele vai dando pouquinho a pouquinho, e assim a gente vai crescendo em graça e sabedoria. Isso é muito importante. Aqui, nesse contexto, os ditos amigos de Paulo, né, os irmãos da igreja de Corinto, eles começaram a olhar Paulo com maus olhos. E aqui vai dizer o seguinte: sua integridade e seu apostolado haviam sido questionados por alguns de Corinto. Julgavam-no vacilante e indeciso, algo, segundo pensavam, incompatível com o ministério apostólico. E em resposta, Paulo enfatiza que ele e seus companheiros se conduziram entre os coríntios com a máxima integridade. A gente vê o quanto Paulo sofreu pelo evangelho e mesmo assim alguém questionava. Isso dá para fazer a gente entender que não importa o tanto que você faça, sempre vai ter alguém para reclamar, né? Infelizmente. E aqui então duas palavras vão categorizar os ensinos de Paulo, né? Descrevem a conduta dele e dos seus associados, que é simplicidade e sinceridade. Simplicidade significando integridade pessoal no falar e no agir, e sinceridade, pureza nas intenções. Então você nota que Paulo estava cada vez mais perto de Cristo e mais tudo que ele fazia era justamente o que Cristo faria. E isso é interessante porque a gente vê claramente um trecho, uma parte da vida dele que ele fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você ousaria falar uma frase dessa? Será que a gente vive tão em contato com Deus que a gente poderia falar essa frase? Isso é interessante da gente pensar, porque muitas vezes a gente não conseguiria falar, ou na maioria das vezes, né? E aqui diz assim: ao que tudo indica, opositores de Paulo distorceram suas palavras escritas em cartas anteriores. O apóstolo garantiu que suas intenções eram transparentes e compreensíveis. Ele tinha plena certeza de que a retidão de suas palavras, intenções e ações seria plenamente esclarecida no dia de Jesus, nosso Senhor, então que é o dia da volta de Jesus. Né? Então, além dele lutar contra todas as coisas sobrenaturais que aconteciam com ele, ainda tinha que lutar contra o pensamento anticristão dessas pessoas, né, que viam um erro no proceder dele. Então, isso, olha, foi uma pedrada, né? Era uma agonia que Paulo sentia, então, nessa vontade de exortar eles a ficarem mais perto de Cristo. Eles, mesmo assim, ainda atendiam o lado satânico, né? O lado de Satanás de duvidar ou questionar
pessoas que estão tão perto de Cristo. E aí a gente vai então continuar a nossa passagem por esse capítulo, chegando no mudando os planos por amor. Aqui eu gostaria só que você entendesse um pouquinho, porque se você for ver, em algumas Bíblias vem como se fossem uns desenhos de viagens. Deixa eu até ver se na minha Bíblia vem aqui, mas antigamente era bem comum a gente ver as viagens de Paulo desenhada na Bíblia, só para a gente entender um pouquinho mais do contexto de tanta viagem que ele fez, né? Eu não vou achar aqui na minha Bíblia, mas provavelmente ela tenha em algum espaço. Mas você pode achar aí na sua Bíblia também, tá? Muito possivelmente ela vai ter. Aqui a gente vai entender um pouquinho qual que era o planejamento de Paulo, né? E aí, se você for lá em 2 Coríntios, a partir do versículo 15, do capítulo 1 que a gente está vendo, até o capítulo 2, versículo 4, você vai ver qual que era a vontade dele. Mas aqui, olha só, ele viajava bastante. Aí, naquele contexto que a gente viu lá no início do vídeo, ele viajava de barco, viajava a pé, viajava de várias formas. A primeira vontade que ele teve, e isso está relatado lá na carta de 1 Coríntios, deixa eu ver aqui, no 1 Coríntios 16, versículos 5 e 6, diz exatamente isso, que ele queria ir da Macedônia para Corinto e de Corinto para a Judéia. Só que ele recebeu uma carta muito triste, uma informação muito chata, né, de Timóteo, falando que tinha um erro lá em Corinto. Então ele refez o seu planejamento. Então olha só, o novo itinerário que ele gostaria de realizar era de Éfeso para Corinto, de Corinto para Macedônia, de Macedônia para Corinto e depois de lá para a Judéia. Que isso daqui então está nos versículos 15 e 16 desse primeiro capítulo de 2 Coríntios, tá? Só que o que aconteceu de verdade foi exatamente isso daqui. Ele de Éfeso para Corinto e depois de Corinto voltar para Éfeso, tá? E foi lá então que ele escreveu em Éfeso, né, essa carta para os Coríntios, que é a segunda carta que a gente está estudando agora. Mas por que ele não voltou para Corinto? Aqui vai dizer, porque olha assim, ó, porque sua última visita não fora bem sucedida. Assim regressou a Éfeso e optou por escrever-lhes uma carta. Preferiu escrever, arriscar-se a agravar a situação com outra visita. Então, a intenção dele tinha sido mal interpretada, né? E isso, infelizmente, os irmãos olhavam para ele com um certo ruído, né? Porque eles achavam que ele não amava eles, que era pouco confiável. Olha só que nível, né, de desconfiarem dele. E aqui diz assim: em resposta, ele direcionou o olhar aos coríntios para o evangelho de Cristo. Ele era fiel ao propósito de visitá-los na melhor oportunidade, assim como Deus tinha sido fiel ao cumprir suas promessas por meio de Cristo. Então, assim como a palavra de Cristo foi sim, 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 não, não, ele também tinha esse desejo de visitar eles. Ele não visitava não por mero capricho, né? Aqui vai continuar dizendo assim, ó: o motivo pelo qual Paulo optou por escrever à igreja e não a visitar foi seu sincero amor por eles, e não o contrário. Outra visita logo após a visita dolorosa apenas aumentaria a dor, em vez de produzir a alegria que ele pretendia promover. Quão facilmente suas boas intenções foram mal interpretadas. Então, olha só, Paulo, como eu já falei lá no início do vídeo, ele tinha tudo para desistir, mas ele não desistiu, ele seguiu firme, né? Com muita oração, com muita comunhão com Deus, ele conseguiu continuar essa carreira que não era fácil. E assim, então, ele dá esse exemplo para nós. Não importa o que aconteça, não importa se as coisas não vão bem, a gente precisa fazer a nossa parte, né? O mundo inteiro pode estar batendo na gente, como bateu aqui em Paulo, mas a gente precisa continuar. Parar não é uma opção para o cristão, né? E aí a gente então continua a nossa viagem pelos capítulos 1 e 2 e chegamos então em perdão e reafirmação do amor. Aqui na nossa lição, a primeira parte vai falar sobre Tito, mas eu vou jogar essa parte para a parte do próximo tópico que vai enquadrar mais e vai encaixar mais legal, tá? Aqui nós vamos continuar dos versículos 5 ao 11. E se você for ver aí na sua Bíblia, e eu espero que ela esteja aberta para você acompanhar o que a gente está estudando aqui, vai dizer assim: o penitente deve ser readmitido na igreja. Então aqui, esse texto vai tratar de um caso de disciplina na igreja, tá? Então você pode ver ali exatamente como lidar com um caso desse. E aqui a gente vai fazer um resumão desse texto, tá? Aqui diz que o ensino principal do trecho é mostrar como a igreja deve lidar com alguém que está em pecado, tá? Então olha só, tem um propósito a disciplina, não é só deixar
a pessoa no banco ou deixar ela de lado. Não, esse não é o propósito. Tem um propósito mais profundo que isso, que é a restauração. Tá? Então, a restauração por meio do perdão e da reafirmação do amor ao pecador. Tá? A disciplina pode ser dolorosa, mas ela é necessária, tá? E aqui a gente precisa tocar nesse ponto porque muitas igrejas elas podem ir por duas vertentes, que é as vertentes do extremismo. Uma, deixar muito brando, não fazer nada, né? Então, nunca confrontar pecados evidentes, isso é um perigo, porque quando a gente vê essa forma de agir sobre um pecado, vamos ocorrer no mesmo pecado de Acã, né, como você pode ver lá no livro de Josué. Então Deus ele retira a bênção dele, a proteção da igreja, porque tem um pecado exposto e ninguém faz nada para resolver. Isaías 59:2 vai dizer que o pecado faz uma separação entre nós e Deus, a ponto dele não ouvir as nossas orações. Isso também fica claro lá em Provérbios 28:9, que vai dizer que até a oração de quem não segue os mandamentos de Deus está em pecado, é abominável ao Senhor. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Só que o outro extremo é fazer justamente o oposto, que é ser rígido, implacável, duro, né? Então, excluir aquela pessoa de uma forma que ela não tenha nem acesso aos membros, aos familiares, e aí isso é um perigo. Porque o pecado precisa ser tratado, mas com amor, né? A gente precisa tratar o pecado, né, o pecador, mas com amor. Então, aqui a gente precisa entender, porque eu tenho certeza que você conhece alguém que pecou, né? Então, o desafio dessa semana que eu queria propor para você é você orar por essa pessoa, porque essa pessoa tem, depois que o inimigo faz o pecado, né, espalhar pelo ar, pelo vento, dá muita vergonha para essa pessoa. Então ore por essa pessoa. Talvez essa pessoa não tenha mais nem vontade de voltar para a igreja. E isso é um perigo, né? Então, nós como cristãos, nós devemos tratar essas pessoas com o amor de Cristo, tá? Reprovar o pecado, mas tratar o pecador com amor, que é o que Cristo faria. E sobre oração, eu gostaria de indicar 2 livros para você, que é o Ouse Pedir Mais e Um Milagre Após o Outro, que são muito especiais, tá? Os 2 livros vão falar sobre oração. Você vai ver o poder da oração. E eu tenho certeza que depois de você ler esses 2 livros, você vai querer orar muito mais. Porque eu tenho certeza que você vai querer que esses milagres descritos nesses livros aconteçam na sua vida também. Eu li esses livros, eu fiquei fascinado com cada um deles e eu quero que todo mundo leia, porque é espetacular, ok? Então fica aí o desafio para você cumprir essa semana. Tá? Vamos então continuar aqui a nossa passagem pelos capítulos e vamos chegar então no tópico triunfo em Cristo. Continuando então, é os versículos 12 e 13 do capítulo 2. Eu vou ler aqui ele para que você entenda o que a gente vai encontrar. Olha só o que diz. Ora, quando cheguei em Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Por que Paulo estava tão ansioso para receber Tito? Porque ele tinha mandado a carta, né, a carta de 1 Coríntios, e ele foi muito duro para repreender o pecado que tinha com aquele povo. E aí então ele estava nessa agonia de receber a resposta por Tito de como eles receberam essa primeira carta. Então ele estava com o coração angustiado, né? E aí ele não conseguia ficar calmo, tranquilo, justamente por essa situação. Mas aí aqui vai dizer que mesmo ele nessa aflição, ele não deixava de pregar, né? Porque ele, como a gente viu ali, Deus abriu uma porta para ele, ele não podia deixar essa porta aberta sem passar o evangelho por ela, né? E aí continua, diz assim: tamanha era sua paixão por Cristo. Naquele momento, porém, ele ainda não sabia qual tinha sido a repercussão da carta. Estava ansioso para encontrar Tito e ouvir como os coríntios haviam reagido, tá? E aí então ele encontra Tito e Tito fala que foi uma bênção, né? Toda aquela carta que ele escreveu foi uma bênção porque fez eles se arrependerem, né? E o arrependimento para Deus resulta em salvação. E aí na continuação então dos versos 14 em diante vai dizer assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte para a morte, e para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como outros,
mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, o que ele quer dizer aqui? Que ele deixou bem claro que ele não estava pregando só para ter autoridade sobre eles, alguma forma de triunfo, né, no sentido de riquezas terrestres. Aqui vai deixar bem claro que, na verdade, o que ele queria era espalhar a mensagem de Cristo, né? Que eles fossem mais vivos espiritualmente e que eles levassem essa mensagem adiante, não ficassem só com eles. E aqui então diz assim, que Paulo exulta em Cristo porque aquela carta dolorosa produziu os frutos que ele desejou colher. Então, graças a Deus, ele pôde respirar aliviado porque deu tudo certo, né? Aconteceu exatamente como ele esperava, como ele queria, como foi a intenção da escrita dele, ok? E aqui, para finalizarmos então a nossa lição, tem um texto no fim aqui da parte de sexta que eu queria que você entendesse e praticasse na sua vida, tá? Porque isso daqui é muito bonito quando um cristão faz exatamente o que a gente vai ler. Olha só, então presta atenção nessa imagem e eu vou ler aqui. Uma vida cristã consagrada está sempre derramando luz, consolo e paz. Caracteriza-se pelo tato, pela pureza, simplicidade e utilidade. É dirigida por aquele amor abnegado que santifica e influencia. Está repleto de Cristo e deixa um rastro de luz por onde quer que passe seu possuidor. E aí, com base no que a gente leu aqui, você consegue dizer que essas características estão na sua vida? Se não, você sabia que é muito possível? É só você se entregar a Deus, é só você fazer exatamente o que está lá escrito em Mateus 6. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Peça a Deus que seja o primeiro na sua vida, busque Ele em primeiro lugar. E eu tenho certeza que você vai ver a sua vida transformada. E eu tenho certeza também que você não vai querer deixar essa mensagem do Evangelho só na sua vida, você vai querer espalhar. E quando a gente espalha, a gente faz exatamente o que a profecia dizer. Porque todo esse Evangelho será pregado a todo mundo e então virá o fim. Eu espero que esse seja o desejo do seu coração. Para mim foi um prazer estar aqui com você para recapitular essa lição e eu te espero na próxima semana. Até mais!